palavra que nós vamos compartilhar nessa noite, que nós vamos usar aí como tema, prosseguindo para o alvo, um arco e flecha ali, e aquele arqueiro olhando firmemente para a sua meta, para o seu alvo, para que ele consiga acertar o alvo. Ele não pode desviar o olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas precisa manter os seus olhos fitos, sem deixar que as coisas à volta o tirem do seu propósito e do seu objetivo. Nesse trecho, meus irmãos, da carta do apóstolo Paulo que estamos lendo, o apóstolo vai compartilhar a sua própria experiência, para que por intermédio da sua própria experiência, do seu modo de viver, da sua própria decisão tomada, ele possa também incentivar os irmãos da igreja de Filipe a serem tal qual ele é. Ele começa o capítulo 3, o versículo 17, dizendo: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Aqui é uma carta pastoral, uma carta conhecida como aquelas cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, cartas que o apóstolo Paulo escreve quando estava preso em Roma. Na sua primeira prisão em Roma, ele esteve por 2 vezes preso em Roma. Esta é a primeira vez. Na segunda vez é que ele vai escrever a segunda carta também de Timóteo, e aí Paulo já não tinha mais expectativas que pudesse sair daquela prisão. Nesta carta ele tem expectativas de que possa sair daquela prisão, aguardando aquele julgamento, pudesse ser de certa forma inocentado e pudesse então ir ter com os irmãos. Mas aqui ele escreve essa carta, e o mensageiro aqui, aquele que vai entregar essa carta aos irmãos, é descrito aqui no capítulo 3 como o Epafrodito, aquele que fora enviado pelos irmãos da igreja de Filipe, com alguns donativos para o apóstolo Paulo, e passou um longo tempo com o apóstolo. E agora ele diz aqui que resolve enviá-lo para que os irmãos pudessem ser tranquilizados, uma vez que eles tomaram conhecimento de que ele havia adoecido de uma doença mortal. E Paulo diz que Deus teve misericórdia e poupou a ele, e poupou também o próprio apóstolo, aquilo para que ele diz aqui, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E agora então esse mensageiro segue para a cidade de Filipe com esta carta que é assinada por Paulo e por Timóteo. No capítulo 1 ele diz aqui: Paulo e Timóteo, a igreja que está em Filipe, a liderança, aos diáconos, aos oficiais, a igreja como um todo. É uma carta pastoral escrita com o objetivo de instruir e fortalecer os irmãos. É uma carta, meus irmãos, que é chamada por alguns como a carta da alegria. Pelo menos 16 vezes nós vamos ver a expressão alegria aqui nessa carta. Alegrai-vos, alegria, recebam com alegria, hajam com alegria, muito me alegra, e expressões assim. Embora esta seja uma carta considerada por muitos como sendo a carta da alegria também, ela não foi escrita num contexto exatamente alegre. Ela foi escrita num contexto da prisão. Ela foi escrita num contexto em que o apóstolo estava aguardando tudo que pudesse acontecer. Poderia vir a ser tirado daquelas cadeias, mas também poderia vir a ser condenado. Estava preso em Roma, conforme nós temos o registro do evangelista Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, numa casa alugada por ele mesmo, e ali ele recebia alguns irmãos, e tinha a oportunidade também de se comunicar com a igreja por intermédio de cartas. Ele escreve essa carta, meus irmãos, para tratar, além de encorajar os irmãos, e a gente vai ver isso aqui no contexto da carta, mas ele também escreve para tratar de 2 problemas que estavam acontecendo na igreja de Filipe. Eles estavam enfrentando 2 situações que eram arriscadas para a vida da igreja. Primeiro, estava havendo uma divergência entre os irmãos.
É aqui no capítulo 4 que ele vai dizer: rogo a Síntique e a Evódia que pensem concordemente no Senhor. Estava vendo algumas divergências, algumas separações, algumas ideias, divergentes, que estava ameaçando a unidade, a coinonia da igreja. E ele escreve e pede aqui ao próprio mensageiro da carta para que ajude, para que auxilie estas irmãs, que eram irmãs que juntas atuaram com ele na obra e eram importantes para a obra. Além de tratar desse problema aqui que ameaçava a unidade da igreja, Paulo também trata nessa carta de heresias doutrinárias que estavam acontecendo ali e trazendo também um desvio da centralidade da cruz do evangelho. E sobretudo e principalmente os judaizantes, que eram aqueles da circuncisão e que estavam entre os irmãos trazendo ensinamentos ou insistindo em práticas que já haviam se cumprido na vinda de Cristo. Toda a obra já havia sido realizada, e o apóstolo Paulo vai dizer aqui que nós é que somos a verdadeira circuncisão, nós que cremos em Cristo, e não os falsos mestres, os falsos ensinamentos, conforme ele vai elencar aqui nesta carta. No capítulo 1, meus irmãos, ele trata de encorajar os irmãos, de incentivar os irmãos, e ele diz: eu quero cientificar-vos, irmãos, que todas as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de modo que as minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e o evangelho está sendo anunciado. Algumas pessoas pregam por inveja, por pretextos egoístas, outras pregam por amor, e ele diz aqui: que me importa, de qualquer forma o evangelho está sendo anunciado, o nome de Cristo está sendo glorificado. No capítulo 2 ele vai tratar sobre esta unidade da igreja, e então a máxima aqui é a orientação para que cada um considere o outro superior a si mesmo, não tendo como prioridade aquilo que é seu, mas convivendo os irmãos na unidade do corpo de Cristo, de maneira a fortalecer a igreja. E no capítulo 3, é o capítulo que ele compartilha um pouco da sua própria experiência, da sua vivência na fé, das suas cadeias que estão sendo enfrentadas, e o momento em que ele está preso aqui, mas ele compartilha também a sua própria experiência, a fim de encorajar os irmãos, para que eles permaneçam com os olhos fitos no seu alvo, para que eles permaneçam com o seu propósito e com o seu objetivo, a despeito das circunstâncias e das situações que eles estavam enfrentando e que o próprio apóstolo estava enfrentando. Sendo esta uma carta considerada como a carta da alegria, vivendo momentos difíceis, quando talvez a maioria das pessoas pudessem vir a se entristecer, a desanimar, o apóstolo mostra aqui a firmeza da sua fé, a alegria da sua caminhada, e ele está disposto a sofrer por amor a Cristo. É aqui nessa carta que ele diz que aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E dessa forma, então, encoraja, meus irmãos, a igreja, para que ela pudesse permanecer firme no seu propósito e no seu objetivo. O apóstolo destaca aqui, a partir do versículo de número 12, ele começa fazendo o reconhecimento de forma humilde, dizendo: não que eu tenha já recebido, ou que eu tenha já obtido a perfeição. Ele descreve isso aqui depois de falar da sua própria situação, porque alguns judaizantes estavam se glorificando em si mesmo, na sua própria experiência, em quem eles eram, e o apóstolo vai dizer um pouco antes aqui, que ele mesmo poderia gloriar-se, da sua própria história. E ele orienta no versículo 2 do capítulo 3, aos irmãos, dizendo assim: acautelai-vos dos cães,
Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. E ao dizer não confiamos na carne, ele vai olhar para a sua própria experiência, para a sua própria história e vai dizer assim: eu poderia me gloriar na carne, o verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Ele então olha para a sua própria história antecedente e para a sua vivência no judaísmo, como seu zelo, como perseguidor. Nós conhecemos como a descrição que Lucas faz, que aquele que outrora era o perseguidor da igreja, passa a ser perseguido junto com a igreja. Quando Paulo está lá a caminho de Damasco, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e ele tem aquele encontro transformador com o Senhor, então ouve a voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então entende que ao perseguir a igreja, estava perseguindo o próprio Cristo. Ele deixa de ser o perseguidor e passa a ser o perseguido. E toda a sua experiência anterior, ele passa a considerar como refúgio, como nada, como coisa de menor valor, porque ele encontrou aquilo que de fato importa. É semelhante àquele homem que saiu a negociar, encontrou uma pedra preciosa, foi, vendeu tudo que tinha, comprou um campo, enterrou a pedra naquele campo, porque achou o bem mais precioso, o reino dos céus, a experiência com Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: nada é mais precioso do que a vida com Deus, nada é mais precioso do que a carreira cristã, nada é mais precioso do que a nossa caminhada. Aqui, meus irmãos, nesta carta, ele vai utilizar a metáfora, a figura do atleta que corre e que segue olhando para o prêmio, para o alvo, e aquele atleta, ao olhar para o prêmio, ele se sente motivado, ele enfrenta o cansaço, ele enfrenta as adversidades, ele corre uma corrida com obstáculos, mas ele tem os seus olhos fitos no prêmio, ele tem os seus olhos fitos naquilo que o apóstolo diz aqui: o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Como em outras palavras, dizendo: nada é mais importante do que o céu, nada é mais precioso do que a comunhão com Deus, nada vale mais a pena do que a vida com Deus. De todas as coisas que podemos ter, ser, fazer, conquistar nesse mundo, nada se compara à glória do porvir. É no capítulo 2 de 1 Coríntios, no capítulo 2 e a partir do versículo 9, que ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, mas o Espírito nolo revelou. Então essa revelação do Espírito que faz nos entender quão precioso é sermos cristãos, quão precioso é podermos correr a carreira cristã, e quão importante é mantermos o nosso foco, o nosso propósito e o nosso objetivo. Então, ao falar da sua própria experiência, ele vem então no verso 12 e diz assim: não que eu tenha já recebido, ou que eu tenha já obtido a perfeição, não sou melhor do que ninguém, estou também no processo. Aqui no capítulo 1, no versículo 6, é quando ele diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, assim, meus irmãos, como vocês, eu também estou desenvolvendo a carreira cristã. Como vocês, eu também estou perseguindo esse alvo, esse propósito, esse objetivo. Então eu não alcancei a perfeição, eu não sou perfeito, mas embora não seja perfeito,
mas, todavia, entretanto, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, ele diz aqui no verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. É preciso abrir mão das coisas que nos prendem no passado, para que no presente nós tenhamos a visão correta do futuro. Ele abre mão de toda a sua história antecedente, toda a sua história passada e diz, tudo isso para mim é nada, porque eu encontrei o meu tesouro, porque eu encontrei quem de fato e de verdade importa na minha vida. É assim, meus irmãos, quando nós verdadeiramente encontramos a Cristo. É como aquela mulher samaritana que tem um encontro com Jesus e diz, eu encontrei o verdadeiro profeta. Ele me disse tudo quanto tenho feito, vem e vê. Ela tem uma experiência com Cristo e ela quer e precisa compartilhar essa experiência e ela muda de vida, ela muda de circunstância, ela muda de situação. O seu alvo de vida, a sua meta, o seu propósito é completamente transformado. Quando verdadeiramente Cristo entra em nossa vida, meus irmãos, nosso propósito de vida é mudado. Nossa motivação para caminhar a cada dia é transformada. Nós deixamos de ser cidadãos comuns e adquirimos a cidadania celestial. O apóstolo Paulo vai tratar disso aqui um pouco mais à frente, no versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós nos tornamos patriotas de uma pátria celeste. E como patriotas desta pátria celeste, nós passamos a olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Nós passamos a ter uma meta, um foco, um objetivo e perseguimos este alvo. E quando ele diz aqui, prossigo para conquistar, quando ele diz no verso 14, prossigo para o alvo, a ideia aqui, meus irmãos, é como que um caçador que tem os seus olhos fitos na sua presa, e então ele persegue aquela presa até alcançar. É como aquele predador que olha para uma presa e nada tira o seu foco, os seus olhos estão ali, e ele só sossega quando alcança. Não sei se você já viu aí, esses documentários, quando um leão está caçando, e ele bota os seus olhos na presa, e ele fica ali, parece que paralisado, estagnado, sem piscar, nada tira o seu foco, não tem nenhuma visão periférica, nem direita, nem esquerda, ele está olhando firmemente para a sua presa. É esta figura aqui do atleta que o apóstolo Paulo utiliza para a nossa carreira cristã, para a nossa caminhada com Cristo, é olhar firme e não deixar que os desvios desse mundo tirem o nosso foco. Muitas são as coisas e circunstâncias e situações que dia após dia, meus irmãos, tentam nos tirar do foco, mas quando nós temos um objetivo, o meu objetivo é o céu, o meu propósito é a glória de Deus, eu não vivo como quem vive deixando a vida levar, mas eu vivo uma vida com propósito, eu quero chegar e eu sei onde eu quero chegar. Tem uma máxima que diz, para quem não sabe para onde está indo, ou onde quer chegar, qualquer lugar serve. Mas quando nós temos um propósito, quando nós temos um objetivo, perseguimos o nosso foco e olhamos para ele, sem deixar desviar o nosso olhar, nem para a direita, nem para a esquerda. E é exatamente isso que o apóstolo trata aqui, o verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá.
Aqui parece, meus irmãos, haver uma aparente contradição, porque ele começa dizendo que ele não alcançou a perfeição, e ao mesmo tempo ele diz aqui, todos nós que somos perfeitos, como se em um momento ele dissesse, não sou perfeito, em outro momento ele dissesse, somos perfeitos. A ideia de perfeição aqui é utilizada, meus irmãos, em dois sentidos diferentes. Essa perfeição primeira que ele trata aqui tem a ver com a vida cristã, tem a ver com aquele que começou boa obra em nós e é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo e a vinda do Senhor, nós estamos em obras. Até o dia da vinda do Senhor, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, crescendo um pouco mais a cada dia, na graça e no conhecimento do Senhor. Então é uma perfeição gradativa que vai estar plenamente completa no dia de Cristo Jesus. Mas aqui, nesse versículo 15, todos que somos perfeitos, a palavra perfeita aqui no seu original é utilizada no sentido de maturidade. É como quem diz assim, nós somos homens feitos, nós somos maduros, nós não somos mais crianças, nós não tomamos mais leitinho, somos homens e mulheres de Deus. Então, todos que, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. É como quem diz assim, o verdadeiro cristão, desenvolvido na sua fé, amadurecido na sua experiência, tornou-se um homem, cresceu, não tem mais necessidade de ficar tomando leitinho, ficar ensinando as mesmas coisas, ficar falando as mesmas coisas, ficar corrigindo os mesmos erros, não, avance, meus irmãos. É claro que ele vai dizer também, na sequência aqui, que cada um deve andar de acordo com aquilo que já alcançou, mas é preciso que nós demonstremos na nossa vida cristã esta maturidade, esta perfeição, esse desenvolvimento cristão, que nos faz andar de modo focal, com um objetivo, com uma meta. O meu objetivo é o céu, eu sou um cidadão do reino dos céus, o meu objetivo é andar em comunhão, é viver para a glória de Deus, é naquele grande dia, quando Jesus vier, eu poder ouvi-lo dizer, vinde, bendito de meu Pai, entre no gozo eterno. Eu não quero que naquele grande dia, como diz lá o autor, o evangelista Mateus, no capítulo 7 do seu evangelho, que naquele grande dia, muitos ouvirão Jesus dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. É preciso então, meus irmãos, que persigamos o alvo, que prossigamos para o alvo, que mantenhamos o nosso foco, que mantenhamos os nossos olhos fitos, porque muitas são as circunstâncias que tentam nos tirar do prumo, que tentam nos tirar do alvo, que tentam esmorecer a nossa fé, desanimar a nossa caminhada. Todos que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Como quem está dizendo assim, se você não entendeu ainda que a vida cristã é desta forma, se você não entendeu ainda que como cristão você precisa prosseguir para o alvo, se você não entendeu ainda que como cristão você precisa perseguir uma meta, se você não entendeu ainda que você é um atleta de Cristo, e como atleta de Cristo, o seu alvo é receber a coroa da vida. O atleta, aqui nesse período, era aquele que recebia uma coroa de louros, algumas premiações, algumas vantagens, mas o atleta de Cristo corre pela coroa da vida. O que nós receberemos, meus irmãos, é aquilo que o apóstolo Paulo diz, quando escreve lá a Timóteo, no final, na sua segunda prisão, já encerrando a sua carreira, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora me está reservada a coroa da vida. É aquele crente, é aquele atleta de Cristo, é aquele corredor pela fé, que vai chegar no último dia da sua vida, em paz, dizendo, eu fiz tudo que era necessário fazer, eu desenvolvi a minha salvação com temor e tremor, já agora me está reservada a coroa da vida.
Mas para que isso aconteça, meus irmãos, precisamos ter foco, precisamos prosseguir para o alvo, precisamos olhar para uma direção e não deixar que outras coisas desviem o nosso olhar. Rapidamente, eu quero chamar a atenção aqui, como esse prosseguir para o alvo que o apóstolo compartilha, ele também fala sobre pelo menos 3 alvos que ele tem aqui como meta da sua vida. O finalzinho do versículo 8 aí, no capítulo de número 3, ele diz: assim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Se existe um alvo e uma meta que o apóstolo Paulo deixa claro aqui, porque ele é encorajado e encoraja os irmãos a abandonarem todas as outras coisas, a deixarem tudo para trás, para que ele pudesse ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Ganhar a Cristo, meus irmãos, no fato dessa graça salvadora, e ser achado em Cristo no intuito da perseverança até o último dia. Quando ele vier, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, seremos achados em Cristo, estaremos na posição correta, estaremos no lugar certo, estaremos onde precisamos estar, estaremos atentos e vigilantes ou estaremos descuidados como aquelas 5 virgens que quando o noivo chegou, elas não tinham o azeite suficiente para acenderem a sua lâmpada e não puderam ir ao encontro do seu amado. Eu prossigo, eu persigo esse alvo, e o meu alvo é que quando Cristo vier, eu seja achado em Cristo. E para sermos achados em Cristo, meus irmãos, precisamos andar de conformidade com a palavra do Senhor. Para sermos achados em Cristo, precisamos perseguir como meta, como objetivo de vida, como máxima dedicação a nossa carreira cristã. É como aquele atleta que treina todos os dias, que corre todos os dias, que se prepara para uma maratona. Nós estamos próximos da corrida de São Silvestre. Não adianta você querer começar a se preparar para a corrida de São Silvestre segunda-feira. O Lucas já está se preparando há 1 ano. Não adianta você querer começar a se preparar amanhã. É preciso, meus irmãos, que a nossa vida seja uma constante preparação. Não é no primeiro soar das trombetas que vamos colocar a nossa vida em ordem, para então ouvirmos o Senhor dizer: vinde benditos de meu Pai. Mas é durante toda a nossa carreira cristã, é durante todo o desenvolvimento da nossa fé, que nós vamos então mantendo o nosso foco, porque tudo é considerado como refúgio, como algo de menor valor, porque o bem mais precioso é ganhar a Cristo e ser achado nele. Mas além de ser achado em Cristo, ele fala também como um alvo, é ter a justiça que procede de Deus. Ele continua no verso 9 do capítulo 3 e diz assim: não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Se existe uma meta, se existe um alvo, se existe um propósito que eu e você, que nós precisamos perseguir, meus irmãos, como cristãos, como atletas de Cristo, como corredores da fé, é obtermos a justiça que procede de Deus. E a justiça que procede de Deus não é de obras. E ele questiona aqui os judaizantes que achavam que eram detentores da justiça pelas suas próprias obras. Não depende de mim, não depende de você, não depende de quem corre, não depende de quem quer, mas depende de Deus realizar em nós a sua misericórdia, porque é Ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Ser achado, meus irmãos, na justiça que procede de Deus, é mantermos a nossa fé em Jesus Cristo. Assim como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus.
A paz com Deus é obtida pela segurança total e absoluta de que perdoados foram os nossos pecados, que a obra redentiva de Cristo foi suficiente para mudar o nosso estado, e agora única e tão somente é possível vivermos em santidade, caminharmos em direção ao céu, ao prêmio da soberana vocação, se mantivermos essa justiça que procede de Deus. E a justiça que procede de Deus, meus irmãos, é baseada na fé e na obra que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Mas não somente ser achado em Deus, não somente obter a justiça que procede da fé, mas um outro alvo que ele compartilha aqui é a ressurreição dos mortos. E então o verso 10 diz assim: para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Conformando-me com ele, participando do seu sofrimento, me tornando semelhante a Cristo, abrindo mão de mim mesmo, não sendo aquela pessoa cheia de autopiedade. Eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que abrir mão daquilo. É aqui no capítulo 2 que ele vai dizer assim: tende em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, não julgando como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo reconhecido em figura humana, e sofrendo até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra. Ao invés, meus irmãos, de ficarmos cheios de autopiedade, temos que abrir mão disso, temos que abrir mão daquilo, temos que viver assim, temos que viver assado. É preciso que nós olhemos firmemente para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E então, meus irmãos, se o nosso foco é Jesus, nós estaremos dispostos a deixar tudo por amor ao Senhor. Aquele que não deixa pai, mãe, irmão, irmã, por amor a mim, não é digno de mim, disse Jesus. O nosso maior objetivo, meus irmãos, é alcançar a ressurreição dos mortos, a vida eterna. Aquele dia, quando o apóstolo Paulo descreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que os mortos ressuscitarão, o grande dia do juízo final, o dia do Senhor. Primeiro aqueles que tiverem morrido ressuscitarão, e depois nós os vivos. Se você estiver vivo até lá, a sua maior meta é alcançar a ressurreição. Se você estiver vivo até lá, aqueles que tiverem partido ressuscitarão primeiro, e depois você que estiver vivo. Mas a ressurreição, meus irmãos, comunica-nos a vitória eterna, final, terminante sobre a morte. É aquela vitória que faz nos dizer em Apocalipse capítulo 21, ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá pranto nem dor, porque todas as primeiras coisas já terão passado. Tem sido sofrida a caminhada? Tem sido difícil o dia a dia? Tem hora que você fica como um atleta exausto, parece que não vai conseguir forças para caminhar o próximo quarteirão. Olhe para o alvo. Como diz o escritor da carta aos Hebreus, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa vida. Qual que é o seu alvo? Qual que é a sua meta? Estamos no último domingo de 2025. Como disse hoje de manhã, nunca mais você viverá o dia 28 de dezembro de 2025. Nunca mais. Mas você poderá viver o próximo domingo, avançando um pouco mais para a sua meta, para o seu alvo,
para o seu objetivo. Estamos entrando, daqui a pouco, alguns dias, em 2026. Quais serão suas metas? Quais serão seus alvos? Começar a fazer academia, emagrecer, perder um pouquinho de quilo, perder aquela barriguinha, começar a comer mais saudável, se preparar para entrar no vestido do casamento. Vai ter um casamento aí em maio, né? Então o pessoal já está preocupado com o vestido. O meu terno já está com dificuldade de fechar, mas eu vou chegar lá. Qual que é a meta? Qual que é o alvo? Meus irmãos, todas essas coisas que nós podemos estabelecer no âmbito humano, embora elas sejam importantes, elas passam, elas duram algum tempo. Céus e terras passarão, porém as palavras do Senhor permanecem eternamente. De todas as metas que você pode estabelecer para 2026, estabeleça como meta ser mais crente do que você foi em 2025, ser mais fervoroso do que você está sendo em 2025, orar mais, ler mais as Escrituras, jejuar mais, andar mais com Deus, ser mais reconhecido como homem e mulher de Deus, estar mais disposto a deixar tudo e todos por amor a Cristo, ter como meta, como alvo, perseguindo durante todo o ano, porque todas as coisas são consideradas como refúgio, por causa da proeminência, por causa da obra gloriosa de Deus em Cristo Jesus, o prêmio da soberana vocação. Que você não abra mão de Jesus por nada, que você não deixe a sua vida cristã por nada, que você não abandone o seu fervor por nada, que você seja encontrado fiel, e que naquele grande dia, você ouça o Senhor dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai no gozo eterno. Senhor, bendito é o teu nome, e todo poderoso é o Senhor. De nós mesmos nós não conseguimos, mas com a graça do Senhor, conseguimos perseverar, conseguimos perseguir o alvo, olhando para a meta, a despeito de todas as tempestades, todos os desafios, todas as dificuldades, todos os altos e baixos. Ninguém nos disse que seria fácil. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e no Senhor nós somos hoje, e seremos para todo sempre, mais do que vencedores. Por isso ajude a mim e aos meus irmãos. Não alcançamos a perfeição, mas uma coisa nós fazemos, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, seguimos firme para as que diante de nós estão, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que nada seja mais importante do que a nossa vida com o Senhor, do que a eternidade e a glória do porvir. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.